O Salmo 112 é mais do que um texto de inspiração. Ele é um mapa espiritual da verdadeira prosperidade. Nele, não há espaço para riqueza sem propósito, nem abundância sem integridade. Ele mostra que o ponto de partida da transformação financeira não está no esforço desesperado por resultados rápidos, mas na conexão profunda com valores eternos. E é isso que a maioria das pessoas não entende. Vivemos em uma sociedade que idolatra o ter, mas se esquece do ser. E o Salmo 112 confronta exatamente essa mentalidade. Ele diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Temer ao Senhor é diferente de ter medo. É honrar os princípios, respeitar a ordem do universo e viver com consciência de que tudo o que se planta, colhe. É andar com sabedoria, escolhendo o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. O homem que vive assim, segundo o Salmo, será abençoado com bens e riquezas em sua casa. Mas não é qualquer tipo de riqueza. É uma abundância que se sustenta com o tempo, que se expande de forma justa, que se transmite às próximas gerações. E aqui entra a conexão com Napoleon Hill. Ele afirma com clareza: a riqueza que não é acompanhada por paz de espírito é como um castelo construído sobre areia. Ou seja, não adianta ter milhões se você está afundado em ansiedade, medo e confusão interna. A verdadeira abundância começa no espírito, passa pela mente e só depois chega na matéria. Hill também escreveu: o homem que se recusa a comprometer sua integridade está a caminho da maior de todas as riquezas, a confiança em si mesmo. E é essa integridade que o Salmo 112 destaca. O justo não é apenas próspero, ele é equilibrado, centrado, seguro. Sua casa é um reflexo de sua mente. Seus bens são reflexo de sua fé. Sua paz é reflexo de sua retidão. Mas vamos além. O Salmo diz: a sua descendência será poderosa na terra. Isso é herança mental e espiritual. A verdadeira riqueza não morre com você. Ela molda as gerações, cria um legado. E aqui temos outro ponto de convergência com Napoleon Hill, que falava sobre o mastermind, a transmissão de sabedoria, a influência de uma mente sobre outras, criando uma cadeia de crescimento contínuo. A mente é como um campo, fértil. Tudo o que for plantado nela, crescerá. Hill: o justo planta sabedoria, honra e propósito. Por isso, sua colheita é abundante e duradoura. Não existe escassez quando você vive com princípios. A escassez é, muitas vezes, fruto de uma mente desconectada do propósito. O Salmo 112 nos chama de volta ao centro. Ele diz: volte para os princípios, volte para o propósito, volte para o temor que edifica. E quando isso acontece, a prosperidade é consequência natural. Não é mágica, é lei espiritual. E aqui está o ponto que conecta a Bíblia e Napoleon Hill de forma direta. Ambos entendem que a mente e a fé são os alicerces da realidade material. Se você planta escassez, colhe miséria. Se planta propósito, colhe destino. Se planta gratidão, colhe paz. E se planta fé com ação, colhe abundância. Esse é o convite do Salmo 112. Transforme sua mente e sua fé em uma máquina geradora de propósito. Porque quem tem base espiritual sólida nunca será abalado pelas crises externas. A prosperidade começa com uma escolha, e a escolha é sua. Todos os dias. Imagine um homem comum, vivendo uma vida comum, cercado por dívidas, limitações e frustrações silenciosas. Um dia, ele se depara com uma verdade. A fé não é apenas um sentimento, é um combustível. E é essa fé que conecta dois universos aparentemente distintos,
a Bíblia e os ensinamentos de Napoleon Hill. No Salmo 112 encontramos o seguinte: não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Esse versículo é uma bomba de poder emocional. Ele mostra que a confiança verdadeira não depende das circunstâncias externas. Não importa o que os jornais dizem, o que os boletos gritam ou o que o mercado projeta. O coração do justo está firme, porque a sua raiz está em algo que não se move, a fé consciente. E Napoleon Hill chama isso de fé aplicada. Em suas palavras, a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Ou seja, o pensamento por si só não gera mudança. Ele precisa ser ativado, precisa de energia. E essa energia é a fé. Veja bem, muitas pessoas afirmam que acreditam, mas basta um contratempo, uma perda, uma crítica, e tudo desmorona. Isso não é fé, é expectativa frágil. A fé de que falamos aqui é ativa, prática, imbatível. É a fé que move montanhas porque move você primeiro. Napoleon Hill foi além da motivação barata. Ele estudou mais de 500 milionários de sua época e descobriu que o elemento comum entre todos eles não era dinheiro, nem contatos, nem sorte. Era fé inabalável em si mesmos e em suas visões. E o Salmo 112 descreve esse mesmo perfil. Seu coração está bem firmado, ele não teme, até ver cumprido nos seus inimigos o seu desejo. Esse homem não tem medo. Ele não é arrogante, mas é firme, estável, imperturbável. E por quê? Porque ele vive em alinhamento. Alinhamento entre mente, fé e propósito. É como se sua alma dissesse ao universo: eu sei quem sou, sei o que fui chamado a construir, e sei que nada vai me parar. Hill também afirmava: você pode ser tudo aquilo que acredita ser. O problema é que a maioria das pessoas acredita que é fraca, que não merece, que é tarde demais, que sempre vai viver com pouco. O Salmo 112 desafia essa narrativa. Ele mostra que o homem de fé não é passivo. Ele não espera a bênção cair do céu, ele anda como quem já foi abençoado. E isso muda tudo. Esse andar pela fé que a Bíblia menciona tantas vezes é o que Napoleon Hill traduz em ação disciplinada, em persistência implacável, em pensamento positivo sustentado pelo propósito. Você não atrai riqueza apenas porque pensa nela. Você a atrai porque se torna compatível com ela. Isso significa eliminar a mentalidade de vítima, rejeitar o medo como padrão de decisão, parar de negociar com seus próprios sonhos. É viver com integridade, como diz o Salmo. É andar na justiça, não só moral, mas mental e espiritual. Porque aqui está a chave. O universo, ou Deus, como prefiro dizer, não responde ao que você fala, mas ao que você vibra. E quando você vibra coragem, fé e clareza, a riqueza, a influência, as conexões, as oportunidades, tudo isso começa a te encontrar. Mas atenção, o que Napoleon Hill e o Salmo 112 deixam claro é que a riqueza não pode ser o fim. Ela é um meio, um reflexo, uma consequência de quem você se tornou. A riqueza duradoura é o subproduto de uma mente disciplinada. Napoleon Hill. Na casa do justo há bens e riquezas. Os nonos. Salmo 112. Não existe contradição entre fé e riqueza. O que existe é uma guerra entre valores, entre buscar o ouro ou buscar o propósito que atrai o ouro, entre desejar fama ou desejar impacto, entre colecionar cifras ou construir legado. E aqui está a pergunta que vai te confrontar. Você quer ser rico ou quer ser justo, sábio,
próspero e lembrado como alguém que mudou sua história com honra. Porque se for só por dinheiro, qualquer atalho serve. Mas se for por propósito, você precisa se moldar, precisa crescer, precisa encarar o processo de se tornar a versão de você que não apenas suporta a riqueza, mas multiplica e compartilha. Essa é a verdadeira conexão entre Napoleon Hill e o Salmo 112. Prosperidade com propósito, riqueza com consciência, fé que constrói, mente que manifesta. Se você ainda está assistindo, é porque algo dentro de você está despertando. Talvez a vida tenha tentado te convencer de que você nasceu para pouco. Mas agora você sabe, seus limites não são reais. Foram ensinados, e aquilo que te ensinaram você pode desaprender. O tripé da riqueza inabalável: mente, fé e ação. Expansão para os 5.000 caracteres. A essa altura, talvez você já tenha entendido. Riqueza de verdade não começa no banco, começa no invisível. A mente humana é como um campo espiritual. Tudo o que você planta ali germina, seja medo, dúvida, escassez, ou fé, propósito e visão de abundância. No Salmo 112, isso é evidente. Ele não teme más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Esse versículo não descreve um homem comum, descreve um guerreiro espiritual, alguém que aprendeu a silenciar o caos externo e ouvir o que importa, a voz de dentro, a força da fé. E Napoleon Hill traduz isso em uma linguagem que a mente racional também compreende. A fé é o antídoto para o fracasso. A ação é o que transforma pensamento em resultado. Dessa união entre Bíblia e filosofia prática, nasce um tripé imbatível, a fórmula da riqueza inabalável. 1. Mente. O terreno onde tudo começa. Se você acredita que não merece vencer, você se sabota. Se acredita que é tarde demais, você desacelera. Se acredita que é impossível, você nem tenta. Hill nos alerta. O que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas essa mente precisa ser reeducada. Você foi treinado para duvidar, treinado para ter medo, treinado para aceitar migalhas emocionais, espirituais e financeiras. A primeira etapa da verdadeira riqueza é romper esse padrão mental. É assumir controle sobre o que você pensa todos os dias, porque pensamento vira emoção, emoção vira decisão, decisão vira hábito, hábito vira destino. O homem do Salmo 112 tem uma mente fortalecida. Ele não é moldado pelas más notícias. Ele molda o mundo a partir da confiança que carrega dentro de si. 2. Fé. A energia que transforma a ideia em realidade. Fé não é fanatismo. Não é esperar de braços cruzados. Fé é ação com direção espiritual. É quando você faz o que tem que ser feito, mesmo sem garantias, porque algo dentro de você já sabe que vai dar certo. Napoleon Hill chamou isso de fé emocionalizada. É a certeza vibrante, quase incontrolável, de que o que você busca já é seu. Só falta chegar. Fé é a única força capaz de converter o desejo em realidade. Hill. E o Salmo 112 confirma isso ao dizer: o seu coração está bem firmado, ele não teme. Essa firmeza não nasce do mundo, ela nasce da fé. Você não precisa ver o caminho completo para dar o primeiro passo. Você só precisa crer que foi chamado para algo maior e se mover. Fé sem ação é ilusão, mas ação sem fé é esforço, vazio. Por isso, o segredo está no equilíbrio. Agir como se já tivesse vencido, porque espiritualmente você já venceu. Ação. O que separa os sonhadores dos realizadores. Sonhar é importante. Visualizar, planejar, imaginar. Tudo isso é parte da construção. Mas o que separa os que vivem no e se dos que vivem no eu fiz é a coragem de agir.
A única limitação do ser humano é aquela que ele impõe a si mesmo. Napoleon Hill. A ação é o filtro que separa a fé genuína da fé morna. Quem acredita de verdade se move. Quem confia no próprio propósito enfrenta a dúvida, a dor, a lentidão, mas não para. O homem do Salmo 112 não é passivo. Ele anda, planta, multiplica, lidera, constrói. Sua casa tem riquezas não porque ele foi sortudo, mas porque ele foi constante. Hill dizia: a persistência é ao caráter, o que o carbono é ao aço. Ou seja, a pressão da vida só fortalece quem tem propósito, ação diária, ação direcionada, ação baseada na fé e na mente alinhada. Esse é o segredo, essa é a fórmula. O tripé completo, mente, fé e ação imagine. Agora, se você começar a treinar sua mente todos os dias, reprogramar seus pensamentos, substituir dúvida por convicção, medo por clareza, ansiedade por estratégia, e se junto com isso você ativar sua fé, não uma fé religiosa, engessada, mas uma fé viva, uma fé que te levanta da cama com brilho nos olhos e direção no coração, e por fim, agir, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem aplauso. Esse é o código, esse é o poder, essa é a mentalidade invicta. E sabe o que acontece quando esses três pilares se alinham? A vida começa a conspirar ao seu favor. Portas se abrem, pessoas aparecem, oportunidades surgem, e você começa a experimentar aquilo que antes era apenas uma frase. Bens e riquezas haverá na sua casa. Mas agora não é mais teoria. É realidade, porque você decidiu se tornar a versão de você que está pronta para receber o que antes não sabia sustentar. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, não ignore isso. Esse pode ser o seu ponto de virada. Inscreva-se no canal Mente Invicta. Comente: minha mente, minha fé e minha ação estão alinhadas. Compartilhe com alguém que precisa destravar o poder da fé e da mente. Lembre-se, não é o dinheiro que muda sua vida, é quem você se torna para conquistá-lo. E quando sua mente, sua fé e sua ação se tornam um só, nada pode te parar.